Olá, turma do sexto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, aproveitando bastante, né, o final de semana com o feriado, feliz Dia das Crianças, mesmo que seja atrasado, vocês são muito especiais para nós. Bem, nossa aula hoje de literatura. Nossa aula anterior nós falamos sobre a Luz sobre a Porta, de Luiz Vilela, e hoje nós vamos falar A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Uma história muito legal também. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa leitura? Pegue aí o seu livro, viu? Acompanhe junto comigo. Vamos lá. Aí o nosso livro, tá? Só para você não esquecer, Contos Contemporâneos Brasileiros. Qual é a autora, gente? Julieta de Godoy Laveira. Sempre importante, tá? Você gravar o nome do livro e também a autora ou o autor do livro, tá ok? Vamos lá. Aí, como eu disse, a autora Marina Colasanti e o nosso título, A Moça Tecelã. Vamos lá. Acordava ainda escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se a antear, linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo, hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas, se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e se espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, descia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã de cor de leite que lhe entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e, pela primeira vez, pensou como seria ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte, com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos, o seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos, quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais sua felicidade. E feliz foi, por algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque descoberto o poder de criar, e nada mais pensou a não ser nas coisas em que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs, cor de tijolo, fios verdes para os batentes, e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa, ainda não lhe apareceu o suficiente. Por que ter casa se não podemos ter palácio? Perdão, senhor. Por que ter casa se não podemos ter palácio? Perguntou.
Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates de prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça, tecendo tetos e portas, e pátios, e escadas, e salas e postos. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela o seu tear, o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta, a chave lhe advertiu: faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, a mulher tecia os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecera tudo o que fazia, tecera tudo o que queria fazer. E tecendo, ela trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior, e o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Dessa vez, não precisou escolher nem alguma. Segurou a lançadeira e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebrarias, os jardins. Depois desteceu os criados do palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e espantado olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já se desfazia do desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando devagar entre os fios, delicado traço de luz, que amanhã repetiu na linha do horizonte. E aí, vocês gostaram dessa história? Uma história que, se você analisar ela bem, ela traz aspectos de uma pessoa normal, certo? Ah, professor, mas essa moça ela só sabe, fazer tecidos, só sabe, ela só sabe tecer tecidos. Mas não é bem assim dessa forma. Ela está ali também contrastando na sua forma, como ela lidar com a natureza, como ela lidar com si própria, como ela lidar com outra pessoa. Chegou um certo momento, momento ali de solidão, ela queria alguém para lhe acompanhar. Só que ela não imaginava que essa pessoa, em vez de ser uma companheira, essa pessoa acabou fazendo que ela fosse uma certa escrava de si própria. Então, é isso aí, turma. Quero que você analise bem e aí nós vamos comentar bastante aí essa história, que é muito interessante, o nosso plantão Tira Dúvidas. Então, quero que você esteja lá também comigo, para que nós possamos falar um pouco dessa história aí. Tudo bem? Eu não vou falar tudo não, aqui para vocês. Vou comentar bastante com vocês lá, tudo bem? Então é isso, vamos para a nossa mensagem para finalizar? Vamos lá. Mensagem de hoje de Albert Einstein. O físico alemão. Não tem que ser uma pessoa de sucesso. Em vez disso, seja uma pessoa de valor. Então é isso, turma. Boa quarta-feira aí para vocês. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Continuando aí a nossa aula, sexto ano, agora a gente vai na aula de História. Na
caracteriza o feudalismo? Basicamente, lá no capítulo 13 do livro de vocês, seguindo aí das páginas 2 a 10, tá bom? Vamos então aí caracterizar um pouquinho do feudalismo. Vamos lá. No capítulo 13 do livro de história de vocês, na capa ele vai apresentar essa imagem aí sobre no caso, o que ele está apresentando nessa imagem, né? A gente falou aí na última aula sobre a transição da Idade Média para a Idade Antiga, que caracteriza o quê? A questão da invasão das cidades por outros povos, da cidade romana. Então, Roma, ela não foi invadida apenas uma vez, ela foi invadida várias vezes e de diferentes formas também. Então, nessa imagem de apresentação, o que ele está apresentando para vocês? O que ele vai mostrar aí para vocês, né? A gente está vendo aí os camponeses partindo o pão. Na sociedade romana, nessa sociedade do feudalismo, ele vai apresentar para vocês o seguinte, que o feudalismo, ele se caracterizou pela questão social, a hierarquia social. Nós temos os feudos, o rei, os patriarcas, os escravos, os artesãos. Então, o que ele vai dizer? Que essa sociedade feudalística se caracteriza pelo quê? Pela questão social, pelas pessoas que têm mais posse de terra. Mas, professora, isso acontece também lá na Grécia Antiga, ou aconteceu na Roma Antiga também. Legal, beleza. Só que o que acontece? Vamos diferenciar aí. Na Roma Antiga e na Grécia Antiga, a gente sabe que tinham lá os reis, né? Então, eles eram o quê? Os que estavam no topo. Na sociedade feudalística, não é só o rei, o feudo, o senhor que está no topo, não. Aquelas pessoas que tinham uma hierarquia maior, elas eram consideradas aí pessoas que estavam no topo dessa hierarquia. Vamos conhecer um pouquinho. Olha só, nós temos o senhor feudal, o clero, os nobres e guerreiros e também os servos. Professor, o clero, ele pode descer? Ele pode ficar na questão aí no caso, no topo da sociedade feudal? Pode, eles poderiam ficar, mas como existiam aquelas questões políticas e econômicas, eles basicamente ficavam aí, né, abaixo do senhor feudal. Então, olha só, caracterizando aí o que é esse feudalismo aí que a gente viu na nossa aula anterior, né? Que eu coloquei aqui do próximo assunto, do assunto aí. Que o feudalismo ele foi um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política. O senhor feudal mandava no clero, que mandava nos nobres, que mandava nos servos. Olha só. Essa é a característica aí, econômica e social. Entre os séculos 5 e 10, a Europa Ocidental, ela sofreu uma série de transformações que possibilitou o surgimento dessas maneiras aí de se pensar, agir e se relacionar. Senhor feudal não se relaciona com os servos, nobres não se relacionam com o senhor feudal, ou vice-versa. É uma questão hierárquica, né? De modo geral, a configuração do mundo feudal vinculou-se a duas experiências históricas. A crise do Império Romano, que a gente viu no nosso terceiro bimestre, e as invasões bárbaras também, que foi o nosso último assunto do terceiro bimestre. O feudalismo, segundo o dicionário, ele vai falar que é o sistema econômico, político e social que fundamenta aí sobre a propriedade de terra, cedida pelo senhor feudal ao vassalo em troca de serviços mútuos e que caracteriza a sociedade feudal, né? Basicamente, distribuição de terras. Esse daqui, no caso, o senhor feudal distribui as terras. Nós temos aí o clero que cobra dos nobres, que cobra dos servos. Basicamente, é uma sociedade assim,
né, que não é muito igualitária. Isso a gente já sabe, cada um tem a sua organização social. Como é que funciona aí esse sistema aí? Vamos lá. O feudalismo ele pode ser definido por um sistema político, econômico e social, como a gente viu lá. Dentro dessa sociedade, nós temos aí como principais características: produção agrícola e artesanal, predomínio da vida rural e diminuição das atividades comerciais e descentralização política. Então, a gente já sabe que a base econômica é caracterizada aí pela agricultura, pelo setor primário. Nós temos aí o predomínio da vida rural, né? A sociedade vivendo a base da economia do campo. Descentralização política, ou seja, aqueles que tinham mais herança, hierarquia, que poderiam participar da vida social. A Idade Média, ela foi marcada por guerras e invasões de povos estrangeiros, como a gente viu lá no nosso terceiro bimestre também, né? A transição aí da Idade Antiga para a Idade Média, ou seja, a gente viu que aconteceu muitas invasões naquele período, né? Então essa questão aí, ó, que a Idade Média ela foi o quê? Característica de guerras e invasões dos povos estrangeiros, os povos bárbaros, né? Por exemplo, que eram aí os povos considerados basicamente sem uma hierarquia. Então, também foi caracterizada pelos feudos, que é essa base que nós vamos falar agora, o feudalismo. Qual era a economia feudal? Pelo que nós já vimos lá, os feudos estavam localizados longe das antigas rotas de comércio, ou seja, diferente do que a gente viu, né, anteriormente, eram afastados uns dos outros e isolados pelas florestas. Por isso, houve a necessidade de formarem uma economia autossuficiente, o que gerou o enfraquecimento do comércio. A produção resultante do trabalho dos servos assegurava a sobrevivência de todos os que viviam no feudo, sendo maior parte dos alimentos destinados aos nobres. Então, toda a base econômica, a agricultura que eles plantavam, colhiam ali, era dada para os nobres, como a gente viu naquela hierarquia lá. A questão dos escravos, dos artesãos, tudo que era fornecido por eles era passado para cima, nada ficava para eles, obviamente, por isso que eles estavam abaixo do topo aí, certo? Aí ele vai caracterizar a seguinte questão, né? Como a gente viu, como é que essa distribuição de terra, professora, os escravos, os artesãos, os agricultores, eles precisam de terras para passar o alimento, né, a economia para o feudo. Sim, por isso era feita a distribuição de terras. Mas lembre-se, viu, sexto ano, essas terras não eram para eles. Então, como é que ficava aí? Por meio de doação, com o resultado da conquista de um exército de conflitos, ou seja, as terras que pertenciam a eles, eram para eles, poderiam ser para eles, mas não era pertencente a esses povos, por herança proveniente do pai ou de algum aí parente próximo. Então, a gente já sabe que é uma sociedade patriarcal, tá bom? Como é que formava essa sociedade patriarcal aí? Nos estamentos nós tínhamos o clero, os valetores, os camponeses e artesãos, como a gente viu lá juntamente naquela pirâmide lá. Então era formado pelas pessoas que tinham uma classe social mais alta, seguindo pelos valetores, aquelas pessoas que organizavam essa sociedade. E por último, abaixo dessa classe nós temos aí os camponeses e artesãos, que também eram chamados de laboratores, né? Essas pessoas que elas tinham as suas terras, produziam, e todo esse seu conhecimento era passado para o clero, para aquele que estava acima da sua cadeia aí, certo? Na sociedade feudal, ok? Então, esse daí é o nosso
nós vamos trabalhar no nosso quarto bimestre, falando um pouquinho sobre o feudalismo. Como prática para casa, vai ficar as páginas 3 e 5 do livro de história. Façam a releitura aí do livro de vocês, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula. Olá, sexto ano! Vamos então a mais uma aula, iniciando aí o nosso quarto bimestre. Então, peguem o livro de vocês aí, o volume 4, tá bom? Vamos iniciar então falando sobre hidrosfera, nosso conteúdo do quarto bimestre. Basicamente, capítulo 13, nas páginas 2 e 3 também do livro de vocês, 2 a 5, tá bom? Páginas 2 a 5. Vamos iniciar aí falando um pouquinho sobre a hidrosfera. Nosso planeta ele é formado basicamente pela composição e a formação da água. Foi através dessa composição, condensação, que nós temos hoje a formação do nosso planeta. Esse sistema é o chamado sistema ou ciclo hidrológico. Vamos conhecer um pouquinho então, nesse quarto bimestre, um pouquinho sobre a importância da hidrosfera, a composição, a formação aí do ciclo hidrológico, né? Entender um pouquinho sobre a distribuição da água no planeta e também analisar um pouquinho sobre o uso desse recurso, falando sobre a poluição e a conscientização da água. Vamos iniciar então o nosso conteúdo. Na página aí, página 2 do livro de vocês, né? Na capa do capítulo, ele vai apresentar essa imagem aí, que é a chuva no Lago Horta em 1808. Então, é uma tela aí do pintor italiano Luigi Arbarello, tá bom? Essa pintura, ela basicamente está representando o quê? O ciclo da água, o ciclo hidrológico, como é que funciona esse ciclo da água aí. É isso aí que nós vamos conhecer agora. Olha só, na página 3 do livro de vocês, ele vai apresentar a seguinte característica. Sobre a hidrosfera, né? A parte hídrica, ou seja, a líquida hídrica da atmosfera terrestre é formada por água em seus diferentes estados físicos. Nós temos aí o líquido, sólido e o gasoso. Por exemplo, como os oceanos, geleiras, rios, lagos, águas subterrâneas, vapores de água presentes na atmosfera também. A água ela é uma substância composta de oxigênio e nitrogênio, chamado H2O. Faz parte de quase toda a matéria. É a substância presente em maior quantidade no corpo humano, nas células e no sangue dos animais, e também na seiva das plantas. Podemos dizer assim que a água é um recurso fundamental para a vida. Então, a água, assim também como o ar, ela está aí nesse ciclo, fazendo com que a atmosfera, a nossa atmosfera, seja o que? Movimentada. Ela faz parte da formação terrestre. Então, foi através aí desse ciclo da água que nós temos hoje a composição da Terra. Então, vocês podem observar aí no livro de vocês e também no slide que ele está apresentando aí este mapa. O que ele está mostrando aí, esse planisfério? Ele está apresentando aí a quantidade de água. Nosso planeta, ele é formado aí por uma grande quantidade de água. Vamos lá, olha só. Nós temos aí a chamada condensação, né? Ou ciclo hidrológico. Nesse ciclo hidrológico aí, a gente pode entender um pouquinho sobre a distribuição da água. Então, analisando aquele mapa anterior, a gente já pode observar através desse mapa
mapa que nós temos uma grande quantidade de água aí, né? Cerca de 71% aí do nosso planeta é formado por água, tá bom? Distribuídas aí em todos os continentes. Aí, seguindo no livro de vocês, ele vai apresentar esse ciclo aí, que é o chamado ciclo hidrológico. Nós temos a evaporação, infiltração, precipitação, que faz parte aí desse ciclo hidrológico. Como é que apresenta, professora? Como é que eu sei que cada parte aí desse ciclo faz parte de um processo? O que eu sei que é a evaporação? O que eu vou saber o que é a infiltração? O que eu vou saber o que é a precipitação? Ainda está faltando aí a condensação, né? Mas nesse ciclo hidrológico que está apresentando no livro de vocês, observem muito bem, viu, sexto ano? Ah, professora, eu não estou entendendo esse esquema aqui. Na internet, joga lá, ciclo hidrológico. Vocês vão ver lá que tem vários esqueminhas apresentando o ciclo hidrológico. Basicamente, no livro de vocês, ele vai apresentar aí como funciona cada processo. Nós temos a infiltração, que é o fluxo da água subterrânea em direção aos rios e oceanos. Nós temos a evaporação do solo, transpiração das plantas, o ar úmido em direção ao continente, precipitação no oceano, radiação solar. Isso daí que vocês estão vendo aí é todos aqueles elementos que fazem parte desse ciclo hidrológico. Então, as chuvas, as águas dos oceanos, a vegetação, o sol, tudo isso aí faz parte do ciclo hidrológico. O escoamento superficial, o degelo, a evaporação dos lagos, rios, nós temos a precipitação do continente. Então, todos esses elementos naturais, eles fazem parte do ciclo hidrológico, né? O ciclo hidrológico. Calor do sol, força da gravidade, tudo isso representa o ciclo hidrológico. Por quê? Como assim, professora? A transpiração da árvore, a evaporação do calor, também a transpiração, a precipitação, a infiltração, todos esses elementos fazem parte do ciclo hidrológico. Então, vocês estão vendo aí no slide de vocês e no livro de vocês que tem um QR Code. Nesse QR Code ele vai ter um videozinho apresentando para vocês. Coloca lá o celularzinho de vocês apontado aí para esse QR Code. Vocês vão ver uma animaçãozinha apresentando esse ciclo hidrológico aí, tá bom? Ele vai falar que o ciclo hidrológico é um mecanismo natural. Então, aquilo que a professora falou, todos os elementos naturais, eles fazem parte do ciclo hidrológico. Então, ele vai continuar lá, que é um mecanismo natural muito importante para a dinâmica da Terra, possibilitando a vida e desenvolvimento dos continentes. Ou seja, qual a importância, professora, desse ciclo hidrológico aí? Desenvolvimento da vida nos continentes, das plantas, dos animais, né, da vegetação, do solo, do relevo, tudo isso aí, no caso, gera importância desse ciclo hidrológico. Nas regiões onde ocorre a abundância de água e insolação, por exemplo, estão localizados os ambientes mais ricos em espécies animais e vegetais de todo o planeta. É fundamental compreender a importância desse ciclo, pois a alteração de qualquer uma de suas fases pode gerar um sério desequilíbrio natural. Professora, se caso não ocorra o ciclo hidrológico, ou professora,
abundância, ocorre aí esse ciclo hidrológico, ou seja, nas áreas de vegetação ocorre esse ciclo hidrológico. E aí ele vai falar qualquer uma de suas fases pode gerar um sério desequilíbrio, ambiental. Caso esse ciclo aí ele se rompa ou não aconteça, pode gerar o quê? Impactos ambientais, como por exemplo a questão da perda de vegetação, a vegetação vai ficar seca, o solo não vai ter fertilidade, os rios eles podem secar, podem ficar rios pouco caudalosos, ou seja, pode ocorrer a questão do rio seco, a questão da própria biodiversidade, que é os animais, eles podem aí, no caso, perder o controle das suas espécies, ocorrendo a extinção dos animais. Então, são consequências que ocorrem devido à perda aí do ciclo hidrológico, né, do ciclo da água. Mas aí vocês podem questionar também, professora, e em locais onde não tem chuvas em abundância? Gente, nesses locais, ele está falando o quê? Que, no caso, ocorre aí nessas maiores, nas áreas, né, onde ocorre a abundância de água e insolação. Quando acontece, por exemplo, pouca chuva, o processo do ciclo hidrológico não acontece. Apenas quando chove, gera aí a questão do ciclo hidrológico. Não que não vai chover mais aqui, então não vai ter a questão hidrológica. Não, vai chover, em certo período tem que chover. Então, essa questão de, professora, não ocorre o ciclo, não existe, tá bom? O ciclo hidrológico, ele sempre vai ocorrer nessas áreas de vegetação, ok? Apresentando para vocês mais fácil ainda, né? Um esquema mais fácil do ciclo hidrológico aí ciclo da água, como outros também chamam, né? O ciclo da água. Na fase 1, nessa primeira fase, nós temos aí a evaporação dos oceanos, lagos e rios. Então, observem aí no slide de vocês a evaporação dos rios, lagos e oceanos também. Então, o que é essa evaporação? Que a água vai subir? No caso, ele está apresentando que as gotículas, né, de ar, de transpiração que essa água exerce, tanto do calor como nas gotículas de água aí. Então, aí acontece a evaporação. A nuvenzinha que está aí no canto, essa nuvenzinha ela vai se encher dessa evaporação, formando aí a condensação. Então, a gente tem lá no esquema 1, né, a evaporação. Aí o 2, nós temos o lençol da água, infiltração, ou seja, aquela água que vai escorrendo aí para dentro da terra, né, para o seu ciclo aí. Aí dessa condensação, né, dessa infiltração e evaporação, a gente tem a precipitação. O que é essa precipitação aí, professora? Neve e gelo, ou seja, ao derretimento da neve e do gelo vai infiltrar. Também nós temos a evaporação da água, formando aí também a transpiração. Como assim, professora? Transpiração, a água, o vapor da água que sai, aí vai ocorrer o quê? No caso, transpiração, ou seja, da vegetação. Professora, mas como é que eu coloco esse esquema no caderno aí? Vamos lá. Oceanos, rios e lagos formam o quê? Evaporação. Nós temos aí o lençol freático, que é o lençol da água. Ocorre o quê? A infiltração. Nós temos o outro processo aqui, que é o derretimento da neve e do gelo. Transpiração. Então, a gente tem 3 fases aqui: infiltração, evaporação, transpiração. Essa transpiração, onde vai carregar a nuvem, né? No caso, tanto da evaporação como da transpiração, é a chamada condensação.
essa nuvenzinha ela vai chegar até aqui, como vocês estão observando aí no slide de vocês. E aí vai acontecer o que? A transpiração, que é a chuva caindo, né? E esse ciclo vai retomando novamente, ó, ele vai fazendo essa volta aí novamente, tá bom? Então, professora, é difícil esse esquema? Não é difícil, esse esquema é muito fácil, a gente consegue aí colocar, se eu colocar só os númerozinhos para vocês vão conseguir colocar cada um desse processo aí nos números corretamente. Evaporando, a gente já sabe que é os oceanos e lagos. Transpiração, já sabe que é da vegetação. A precipitação, já sabe que é o que? A queda da água da chuva. Condensação, eu já sei que é o que? A nuvem carregada. Então pronto, fechou. Fechou esse ciclo aí, já é o que? O chamado ciclo hidrológico. Então já sabe como é que forma, né? Quando alguém perguntar para vocês, então vocês já vão explicando aí como é que forma esse ciclo da água. Primeiro vem evaporando a questão dos oceanos, lagos e rios, né? A água dos oceanos, lagos e rios. Depois a gente tem a infiltração do lençol freático, que é a água dentro aí do lençol do solo. Nós temos depois aí o derretimento do gelo, né, da neve e do gelo. Nós temos aí aí ocorre também desse processo, a gente vai ter também a questão da transpiração da vegetação, e aí essa nuvem vai ficar carregada. A partir do momento que essa nuvem carregou, pronto, vem o quê? A precipitação. Então, olha só, esse esquema aqui é bem facinho da gente conhecer, tá bom? Fechou aí o nosso conhecimento sobre o ciclo da água. Aí vocês vão colocar em prática as páginas 4 e 7 do livro de geografia de vocês, tá bom? Essa é a nossa aula. Bom estudo para vocês.